Como se tornar um cristão. O que o cristianismo não é. Tantas e tão disseminadas são as concepções errôneas a respeito do cristianismo hoje em dia que, primeiro, eu preciso abordar esta questão. Muitas vezes é necessário demolir antes de se poder construir. Qual é, então, a essência do cristianismo? Primeiro, o cristianismo não é, em sua essência, um credo. Muitas pessoas pensam assim. Elas acham que se puderem recitar o credo apostólico do começo ao fim, sem nenhuma reserva mental, isso irá torná-las cristãs. Ao conversar com um médico alguns anos atrás, perguntei o que ele achava que era um cristão. Depois de pensar alguns instantes, ele respondeu: um cristão é alguém que aceita certos dogmas. Mas esta é uma resposta imprecisa e, portanto, inadequada. E claro que o cristianismo possui um credo, e a crença cristã é muito importante. Mas é possível alguém aceitar todos os quesitos da fé cristã e ainda assim não ser cristão? A melhor prova disso é o diabo. Conforme escreveu Tiago, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem. Tremem, Tiago 2,19. Segundo, o cristianismo não é essencialmente um código de conduta. Muitos, porém, acreditam nisso e chegam até a contradizer os que pertencem à primeira categoria. Na verdade, não importa. Realmente no que você crê, eles dizem, contanto que viva uma vida decente. Então se esforçam para obedecer aos 10 mandamentos, ou viver de acordo com os padrões do Sermão do Monte, ou seguir a regra de ouro. Tudo isso é ótimo e é louvável. Só que a essência do cristianismo não é a ética. De fato, ele tem uma ética, aliás, a mais elevada que o mundo já conheceu, com sua lei suprema do amor. Mas pode-se muito bem viver uma vida correta sem ser cristão, como é o caso de muitos agnósticos. Terceiro, o cristianismo não é, em sua essência, um culto, usando a palavra no sentido de um sistema de adoração religiosa e um conjunto de cerimônias. É claro que o cristianismo possui certos preceitos. Os sacramentos do batismo e da Santa Ceia, por exemplo, foram instituídos pelo próprio Jesus e foram executados pela Igreja desde então. Os dois são preciosos e proveitosos. Além disso, ser membro de uma igreja e frequentar os cultos são partes importantes da vida cristã, assim como a oração e a leitura da Bíblia. Mas é possível engajar-se nessas práticas exteriores e ainda assim não chegar ao cerne do cristianismo. Os profetas do Antigo Testamento viviam denunciando os israelitas por causa de sua religião vazia, e Jesus criticou os fariseus pelo mesmo motivo. Portanto, o cristianismo não é nem um credo, nem um código, nem um culto, se bem que cada uma destas coisas tem a sua devida importância. Ele não é, em sua essência, um sistema intelectual, nem ético, nem cerimonial, nem mesmo os três juntos. É perfeitamente possível, embora raro devido à dificuldade, ser ortodoxo na crença, correto na conduta e escrupuloso na observância da religião e ainda assim não captar o cerne do cristianismo. Zero Clube Santo de John Wesley. Talvez o melhor exemplo histórico disso seja John Wesley, durante o seu tempo em Oxford, antes de sua conversão. Em 1729, ele, seu irmão Charles e alguns amigos fundaram uma sociedade religiosa que ficou conhecida como o Clube Santo. À primeira vista, os seus membros eram admiráveis em todos os aspectos. Em primeiro lugar, eles eram ortodoxos em sua fé. Acreditavam não só no credo apostólico, no credo niceno e no credo de Atanásio, mas também nos 39 artigos da Igreja Anglicana, à qual pertenciam. Em segundo lugar, eles levavam uma vida impecável. Reuniam-se várias noites por semana, estudavam uma literatura proveitosa e tentavam tornar perfeito o seu cronograma, de modo que cada minuto de seu dia tivesse uma tarefa estabelecida. Então começaram a visitar os prisioneiros do Castelo de Oxford e do Bocardo para devedores. Depois, fundaram uma escola em um bairro pobre, pagando os professores e as roupas das crianças de seu próprio bolso. Eles estavam cheios de boas obras. Em terceiro lugar, eram muito religiosos. Participavam da Santa Ceia toda semana, jejuavam nas
quartas e sextas-feiras seguiam as horas canônicas de oração, guardavam o sábado como dia de descanso, assim como o domingo, e seguiam a disciplina austera de Tertuliano, um dos primeiros pais da igreja. Mesmo assim, apesar dessa combinação extraordinária de ortodoxia, filantropia e piedade, John Wesley iria concluir posteriormente que durante todo esse tempo ele não era de fato cristão. Ao escrever para sua mãe, ele confessou que, embora sua fé talvez tivesse sido uma fé de servo, com certeza não era uma fé de filho. Religião para ele significava escravidão, não liberdade. Em 1735, ele viajou para os Estados Unidos para servir de capelão aos colonizadores e missionário entre os índios na Geórgia. Mas 2 anos depois, profundamente desiludido, voltou. Ele escreveu em seu diário: "Fui para a América a fim de converter os índios, mas e eu, quem vai me converter?" E mais adiante, o que eu aprendi nesse tempo? O fato é que descobri aquilo que eu menos suspeitava, que fui para a América converter os outros, nunca havia me convertido a Deus. Nós vamos voltar a John Wesley posteriormente. O que o cristianismo é? Mas então, o que estava faltando? Se a essência do cristianismo não é nem um credo, nem um código, nem um culto, qual era então? E Cristo? O cristianismo não é primordialmente um sistema, qualquer que seja a sua natureza, mas é uma pessoa. E uma relação pessoal com essa pessoa. Aí sim, as outras coisas se encaixam. As nossas crenças e a nossa conduta, o fato de sermos membros de uma igreja e de irmos ao culto, assim como a nossa vida devocional privada e o nosso culto público. Mas cristianismo sem Cristo é uma moldura sem quadro, um corpo sem respiração. O apóstolo Paulo coloca isso sucintamente em sua carta aos Filipenses. Depois de dizer: ao descrever os cristãos que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Ele continua: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Filipenses 3, 7 e 9. Essa grande declaração pessoal de Paulo nos ensina que, antes de tudo, ser cristão é ter a Cristo como amigo. Talvez amigo soe familiar demais, mas o próprio Jesus usou esta palavra, quando disse: "Eu os tenho chamado amigos." João 15:15. E todos os autores do Novo Testamento falam de uma relação íntima com ele. Pedro diz que, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. 1 Pedro 1:8. João escreve que nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. 1 João 5:20. E Paulo testemunha da suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Filipenses 3:8. Ele não está se referindo a um conhecimento intelectual a respeito de Cristo, mas a um conhecimento pessoal de Cristo. Todos nós sabemos quem foi Cristo. Seu nascimento e infância, a troca que ele fez, suas palavras e suas obras, sua morte e ressurreição. A pergunta é se podemos dizer com integridade que o conhecemos, que ele é a realidade suprema em nossas vidas. Paulo expressou isso de uma maneira bastante apelativa para quem lida com negócios. Ao desenhar uma espécie de contabilização de lucros e perdas, ele anotou em uma coluna tudo o que antes havia sido lucro para ele, sua descendência, herança, criação, educação, justiça e zelo religioso. Na outra coluna ele escreveu simplesmente o conhecimento de Jesus Cristo. Então efetuou um cálculo minucioso e concluiu que, comparando com o ganho maravilhoso de conhecer Jesus Cristo, meu Senhor, J.B. Phillips, tudo mais era perda. Com isso ele está dizendo que conhecer a Cristo é uma experiência de um valor tão fenomenal que, comparadas a ela, até mesmo as coisas mais preciosas na nossa vida parecem lixo. É uma afirmação surpreendente e desafiadora. Segundo, ser cristão
é confiar em Cristo como nosso Salvador. Paulo refere-se não somente a conhecer a Cristo, mas fala também de ganhar Cristo e ser encontrado nele. E explica o que está dizendo por meio de um importante contraste, não tendo a minha própria justiça que procede da lei e da obediência à lei, mas a que vem de Deus e se baseia na fé em Cristo. Isso parece complicado, mas pode ser desvendado sem muita dificuldade. Paulo está falando de justiça. O que ele quis dizer com isso? Já que Deus é justo, faz sentido dizer que, se quisermos entrar em sua presença, nós também temos de ser justos. Mas onde podemos esperar obter uma justiça que nos capacite a entrar na presença de Deus? Só existem duas respostas possíveis para esta pergunta. A primeira é tentarmos estabelecer a nossa própria justiça através das boas obras e da observância religiosa. Muitos tentam isso, mas essa tentativa está fadada ao fracasso, porque diante de Deus, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Isaías 64:6. Todos aqueles que chegaram a vislumbrar por um mínimo momento a glória de Deus ficaram atônitos com o que viram e com a percepção de sua própria pecaminosidade. Portanto, é impossível chegarmos a ser suficientemente bons para Deus. Se achamos que podemos, ou é porque temos um conceito muito reduzido de Deus, ou por termos uma imagem muito exagerada de nós mesmos, ou provavelmente as duas coisas. A única possibilidade de alcançarmos uma posição justa diante de Deus é recebendo-a como um presente gratuito dele ao colocarmos a nossa confiança em Jesus Cristo, o único que viveu uma vida perfeitamente justa. Ele não tinha pecados pelos quais precisasse de expiação. No entanto, na cruz, ele se identificou com a nossa injustiça. Ele tomou o nosso lugar, levou o nosso pecado, pagou o nosso castigo, morreu a nossa morte. De fato, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Se, portanto, vamos a Cristo e depositamos a nossa confiança nele, aí se dá uma troca maravilhosa e misteriosa. Ele remove nossos pecados e, em lugar destes, nos veste com a sua justiça. Em consequência, nós podemos apresentar-nos diante de Deus confiando não na nossa própria justiça, mas nas múltiplas e grandiosas misericórdias de Deus, não nos trapos esfarrapados de nossa própria moralidade, mas no manto imaculado da justiça de Cristo. E Deus nos aceita não porque sejamos justos, mas porque o Cristo justo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou da morte. Essa é a verdade que finalmente atingiu John Wesley quando, no dia 24 de maio de 1738, ele visitou uma reunião dos irmãos morávios na rua Aldersgate, em Londres, ao ouvir alguém ler o prefácio do Comentário de Lutero à Carta aos Romanos, no qual o autor explica o significado da justificação somente pela fé. Uma fé pessoal em Cristo nasceu no coração de Wesley. Ele escreveu em seu diário: eu senti um calor estranho aquecer o meu coração. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação, e recebi a certeza de que Ele havia tirado meus pecados, até os meus próprios pecados, e me salvado da lei do pecado e da morte. A afirmação-chave aqui é que agora ele confiava somente em Cristo para a salvação. Durante anos, ele havia confiado em si mesmo, na ortodoxia da sua crença, nas suas obras caridosas e no seu zelo religioso. Mas agora, finalmente, colocara a sua confiança em Cristo como seu Salvador. E isso que nós também devemos fazer. Terceiro, ser cristão é obedecer a Cristo como nosso Senhor. Paulo escreveu sobre isso: conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. O senhorio de Jesus é uma verdade muito negligenciada hoje em dia. Nós continuamos declarando isso da boca para fora, e muitas vezes nos referimos respeitosamente a Jesus como sendo nosso Senhor. Mas ainda assim, ele continua perguntando, como fez no Sermão do Monte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 6:46. Jesus é Senhor foi a primeira de todas as confissões cristãs. Ver Romanos 10:9.
1 Coríntios 12:3, Filipenses 2:11, e ela possui enormes implicações. Pois quando Jesus é verdadeiramente nosso, Senhor, Ele dirige a nossa vida e nós obedecemos com toda a alegria. Quando isso acontece de fato, nós submetemos cada parte de nossa vida ao seu senhorio, nossa casa e família, nossa sexualidade e casamento, nosso trabalho ou desemprego, nosso dinheiro e posses, nossas ambições e nosso lazer. Vimos que, em sua essência, o cristianismo é o próprio Cristo. É um relacionamento pessoal com Cristo como nosso Salvador, Senhor e amigo. Mas como alguém pode se comprometer assim com Ele? Vou sugerir 4 passos que devemos tomar: admitir, crer, considerar e fazer. Admitir. O nosso primeiríssimo passo deve ser admitir que, para usar o vocabulário tradicional, nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Por pecado, a Bíblia quer dizer egocentrismo. A ordem de Deus é que o amemos em primeiro lugar, depois o nosso próximo e, por último, a nós mesmos. O pecado consiste precisamente em se inverter esta ordem. Pecado é colocar a nós em primeiro lugar, depois o nosso próximo, quando nos convier, e Deus em algum lugar remoto. Em vez de amar a Deus com todo o nosso ser, nós nos rebelamos contra Ele e seguimos o nosso próprio caminho. Em vez de amar e servir ao nosso próximo, nós, por egoísmo, alimentamos os nossos próprios interesses. E quando vêm os nossos melhores momentos e nos damos consciência disso, nós ficamos profundamente envergonhados. Além do mais, o nosso pecado nos separa de Deus, pois Ele é absolutamente puro e santo. Deus não pode conviver com o mal, nem olhar para Ele, nem aquecer com Ele. A Bíblia descreve Deus como uma luz ofuscante e um fogo consumidor. Então a sua ira, que, longe de ser uma espécie de malícia pessoal, consiste na sua justa hostilidade em relação ao pecado, cai sobre nós. Como consequência, o que nós mais necessitamos é de um Salvador, que possa vencer o abismo que existe entre nós e Deus, já que as pontes que nós mesmos tentamos construir não alcançam a outra margem. Nós precisamos do perdão de Deus e de um novo começo. Dos 4 passos, o primeiro é provavelmente o mais difícil de tomar, porque nós o consideramos humilhante. Preferimos confiar em nós mesmos, consolidar nossa autoestima e insistir em tentar dar conta de tudo sozinhos. Com essa atitude, nunca chegaremos a Cristo. Como ele mesmo disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e dos que se consideram justos, mas pecadores. Marcos 2:17. Em outras palavras, assim como não vamos ao médico a não ser que estejamos doentes e admitamos isso, também não iremos a Cristo, a não ser que sejamos pecadores e admitamos essa realidade. A recusa orgulhosa de reconhecer isso já manteve mais gente fora do reino de Deus do que qualquer outra coisa. Nós temos de humilhar-nos e admitir que salvar a nós mesmos é algo impossível. Algo passa a crer. Precisamos crer que Jesus Cristo é justamente o Salvador que nós acabamos de admitir que precisávamos. De fato, Ele é o único que tem as condições necessárias para salvar pecadores, em virtude de quem Ele é e do que Ele fez. Quem é Ele? Ele é o eterno Filho de Deus, que se tornou humano em Jesus de Nazaré e é o único e exclusivo Deus-homem. O que Ele fez? Depois de um ministério público caracterizado por um serviço abnegado, foi por vontade própria a Jerusalém e, à cruz. Ele havia dito anteriormente que iria, por sua própria vontade, dar a sua vida por nós. Ver João 10:11. E que iria dar a sua vida em resgate por nós. Marcos 10:45. Com isso, ele implicava que nós éramos prisioneiros sem a mínima possibilidade de escapar. E também que o preço que ele pagaria pelo nosso resgate seria o sacrifício de sua própria vida. Ele se tornaria nosso substituto, morrendo em nosso lugar. Da mesma forma como assumiu a nossa natureza humana ao nascer, assim também ele assumiria o nosso pecado e a nossa culpa com a sua morte. E foi isso que ele fez.
Na cruz ele suportou, embora fosse inocente, a temível penalidade que os nossos pecados mereciam, isto é, a morte, que é a separação de Deus. É claro que a fé cristã abrange muito mais do que a pessoa e a obra de Cristo, mas essas duas verdades são essenciais. E claro também que a pessoa divino-humana de Jesus, bem como a sua morte, carregando os nossos pecados, a encarnação e a expiação, se quisermos usar os termos teológicos, vão além da nossa compreensão. Passaríamos a vida inteira, e provavelmente toda a eternidade, tentando penetrar nas profundezas desses mistérios. Mas mesmo assim, os fatos narrados nos Evangelhos são evidências suficientes. Para nós, o Filho de Deus se tornou humano em Jesus de Nazaré, morreu pelos nossos pecados na cruz e ressuscitou da morte para pagar o preço devido por eles. São essas verdades que o qualificam para salvar a nós, pecadores. Jamais houve algum outro que reunisse tais condições. Algo a considerar. O terceiro passo é considerar que, além de nosso Salvador, Jesus Cristo quer ser o nosso Senhor. Ele é, de fato, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exemplo, 2 Pedro 3,18. E nós não temos a mínima autoridade de reparti-lo em dois, respondendo somente a uma metade e rejeitando a outra. Pois o fato é que ele faz ofertas, mas também exigências. Ele nos oferece a salvação, o perdão e o poder libertador do seu Espírito, e exige a nossa lealdade total e consciente. Cristo também nos chama ao arrependimento. Isso não significa apenas remorso, um vago sentimento de culpa e de vergonha. Trata-se de uma virada decisiva, de um repúdio total a tudo que sabemos desagradar a Deus. Nem é somente negativo e referente ao passado. Inclui uma determinação de seguir o caminho de Cristo daqui em diante, de tornar-nos seus discípulos e de aprendermos a obedecer aos seus ensinamentos. Mateus 11, 28, 30. Ele disse aos seus contemporâneos que eles deveriam considerar os custos de segui-lo. E acrescentou que se não estivermos dispostos a colocá-lo em primeiro lugar, antes mesmo de nossos relacionamentos, nossas ambições, nossas posses, não podemos ser seus discípulos. Lucas 14, 25. Lord 5, ele nos chama a uma lealdade irrestrita, de coração inteiro, nada menos do que isso. Algo a fazer. Os 3 primeiros passos foram uma atividade mental. Nós admitimos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Cremos que Jesus Cristo veio e morreu para ser nosso Salvador. Consideramos que ele quer ser também nosso Senhor. Mas ainda não fizemos nada a respeito. Então agora nós precisamos fazer a pergunta que a multidão fez a Pedro no dia de Pentecostes. Irmãos, que faremos? Atos 2,37. Ou mais ainda, a pergunta que o carcereiro de Filipos fez a Paulo e Silas. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos 16:30. A resposta é: cada um de nós precisa ir pessoalmente a Jesus Cristo e implorar por sua misericórdia. Uma coisa é admitir que precisamos de um Salvador. Outra é afunilar a nossa necessidade de Cristo e crer que ele veio e morreu para ser o Salvador do qual precisamos. Mas então temos algo a fazer: pedir-lhe para ser nosso Salvador e nosso Senhor. É esse ato de compromisso pessoal que falta a muitas pessoas. O versículo que deixou isso claro para mim, lamentavelmente, quase 18 meses depois de ter dado testemunho público da minha fé, é com justiça um favorito de muitos cristãos. Nele é Jesus, mesmo quem está falando, e é isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Jesus se descreve como se estivesse parado do lado de fora da porta, fechada de nossa personalidade. Ele está batendo para chamar a nossa atenção para a sua presença e para expressar o seu desejo de entrar. Então acrescenta uma promessa: se abrirmos a porta, ele vai entrar e nós cearemos juntos. Ou seja, a alegria da comunhão que teremos um com o outro será tão imensa que pode ser comparada a um banquete. Abrindo a porta,
Aqui, então, está a pergunta crucial para a qual vínhamos caminhando. Nós já abrimos a porta para Cristo. Alguma vez já o convidamos para entrar? Era exatamente esta a pergunta que eu precisava encarar, pois intelectualmente falando, eu havia acreditado em Jesus a vida inteira. Do outro lado da porta, sempre me esforcei para fazer minhas orações pelo buraco da fechadura. Eu até empurrava algumas moedas por baixo da porta, em uma vã tentativa de pacificá-lo. Eu tinha sido batizado, tinha declarado publicamente a minha fé em Jesus. Ia à igreja, lia a Bíblia, possuía ideais elevados, me esforçava para ser bom e fazer o bem. Mas o tempo todo, muitas vezes sem perceber, eu estava mantendo Cristo à distância, segurando-o do lado de fora. Eu sabia que abrir a porta poderia ter consequências imediatas. Sou profundamente grato a Ele por ter me capacitado a abrir a porta. Olhando para trás agora, depois de mais de 50 anos, eu percebo que aquele simples passo mudou completamente o rumo, o curso e a qualidade da minha vida. Ao mesmo tempo, para evitar que alguém distorça o que eu escrevi, devo fazer 3 esclarecimentos. Primeiro, não é necessário que a conversão ou o compromisso com Cristo seja acompanhado de uma forte emoção. Como nossos temperamentos e situações são diferentes, as nossas experiências também variam e devemos evitar estereotipá-las. Eu, por exemplo, não vi nenhum raio de luz, nem ouvi qualquer ressoar de trovão. Nenhum choque elétrico perpassou meu corpo. Eu não senti nada, mas no dia seguinte eu sabia que alguma coisa inexplicável havia acontecido comigo. E à medida que os dias foram se passando e se fazendo semanas, meses, anos e até décadas, o meu relacionamento com Cristo foi se aprofundando e amadurecendo cada vez mais. Segundo, o compromisso com Cristo não é o fim. Depois disso vem muito mais, à medida que buscamos a maturidade em Cristo. Mas é um começo indispensável, algo de que testificamos ao dizermos publicamente: eu aceito a Cristo. Arrependo-me de meus pecados, renuncio ao mal. Em terceiro lugar, não tem a mínima importância se, embora saibamos que aceitamos a Cristo, não soubermos especificar o dia exato em que isso aconteceu. Alguns sabem a data, outros não. O que importa não é quando, mas se colocamos a nossa confiança em Cristo. Jesus chamou o começo de nossa vida cristã de novo nascimento, e esta analogia ajuda muito em vários aspectos. Por exemplo, ninguém tem consciência do dia do seu próprio nascimento físico. Nunca saberíamos a data de nosso aniversário se nossos pais não tivessem nos contado. A razão pela qual sabemos que nascemos, embora não nos lembremos do nascimento em si, é que hoje estamos vivos e essa vida só pode ter começado com um nascimento. Com o novo nascimento, ocorre algo muito semelhante. Com estes esclarecimentos, volto à pergunta básica: de que lado da porta está Jesus Cristo na sua vida? Do lado de dentro ou do lado de fora? Se você não tiver certeza, eu o aconselho a certificar-se. Agora, pode ser, como alguém disse certa vez, que você tenha de passar a limpo com caneta aquilo que já havia rabiscado a lápis. Mas essa questão é importante demais para permanecer na dúvida. Quem sabe seja bom você se retirar para algum lugar onde possa ficar sozinho, sem que ninguém o atrapalhe. Sugiro que releia esta sessão sobre o compromisso com Cristo. Então, se estiver pronto para tomar os passos que foram apresentados aqui, admitir, crer, considerar e fazer, esta é uma oração que poderia fazer. Chegamos ao fim do primeiro capítulo do livro Firmados na Fé. Espero que essa leitura tenha abençoado a sua vida e fortalecido ainda mais a sua caminhada espiritual. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde os próximos capítulos dessa série especial que estamos preparando com muito carinho. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas também sejam edificadas pela palavra. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo capítulo.